Olá, alunos do segundo ano! A gente vai começar agora a nossa terceira aula do segundo bimestre. Depois de falar de urbanização mundial, diferença entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, conceitos urbanos, desigualdade socioespacial, agora a gente vai falar de urbanização brasileira. Primeiro, um histórico da nossa urbanização. Quando que começam a surgir as primeiras cidades no Brasil? Obviamente que a gente viu que definição de cidade é um conceito complexo, né? Portanto, falar de urbanização brasileira é falar de algo mais recente, a partir do século XX, né? Entretanto, muitas cidades atualmente tiveram sua origem no século XVI, quando o Brasil era colônia de Portugal. Os aglomerados, as vilas, funcionavam como sede do distrito municipal. Por isso que a gente tem, historicamente, como a gente viu na nossa segunda aula... Não tô lembrado, não. Dessa confusão entre cidade e município. Por quê? Porque no Brasil, como toda a população na época da colônia era rural, a cidade, a vila que deu origem à cidade, era responsável pelo distrito municipal. Então ali era o poder judiciário, a comarca, né, o funcionamento público. A população e as atividades econômicas estavam no campo. Então as cidades se localizavam no litoral devido à atividade canavieira, primeira atividade econômica organizada no nosso território devido à colonização portuguesa. Seja para atividade econômica, seja para proteger o litoral das invasões, com as construções de fortes ali. No século XVIII e no XIX é que houve um surto de fundação de novas vilas e cidades pelo interior de diferentes regiões brasileiras, devido aos diferentes ciclos econômicos. Então, quando você tem pecuária para o interior, mineração, as drogas do sertão na região norte, né, mais tarde o desenvolvimento do café, é que leva a uma grande fundação de vilas e cidades para o interior do nosso território. Então, são esses ciclos econômicos, como o café, a mineração nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, o comércio de gado no interior do Nordeste, o ciclo da borracha, esqueci de falar das drogas do sertão no Amazonas e Pará no Norte, além da colonização europeia no Sul, que levou a um aumento, né, não só no crescimento das cidades e vilas, mas no aumento da quantidade de cidades e vilas para o interior do nosso país. Ainda assim, no início do século XX, a taxa de urbanização no nosso país era de cerca de 15%, com a maioria da população vivendo no campo, né, devido às atividades agrárias. Somente a partir de 1930 e 1940 que há de fato uma urbanização no país. Se vocês tiverem lembrado lá do primeiro bimestre, que vocês não vão lembrar, porque eu acabei de errar agora, porque quem estudou industrialização no primeiro bimestre é o terceiro ano e não o segundo, tem essas coisas. Que merda, hein? Mas que é a partir de 1930 a 1940 que tem um início de urbanização no nosso país, devido ao início do processo de industrialização mais forte, né, na nossa economia a partir aí dessas décadas. Então a gente tem um mapa aí mostrando a urbanização brasileira. Este mapa não é de urbanização, é um mapa que mostra os diferentes ciclos econômicos que nós tivemos até o século XIX e início do século XX. Então a gente pode ver pelas cores aqui drogas do sertão, o ciclo da cana-de-açúcar. Nós temos aqui regiões de ouro e diamantes, o ciclo do café, de verde ali a pecuária, entre outros produtos agrícolas. E algumas vilas e cidades aí pontuadas ao longo desses ciclos econômicos. Então, até 1940, a gente não tem um processo de urbanização consolidado. Então, quando a gente divide as fases da industrialização, da urbanização brasileira, a gente fala de basicamente 4 fases, né? Então, até 1940, o país era formado pelas ilhas ou arquipélagos de influência regional, polarizado por cidades centrais sem relação entre si, né? Que é a questão dos ciclos econômicos. Cada ciclo econômico tinha uma dinâmica econômica própria, centralizado por uma ou mais cidades e não tinha uma comunicação entre as cidades brasileiras, né? A nossa concentração urbana estava em escala regional, cerca de 15% da população. A gente chega em 1940 com 31%, então a gente dobra ali, né, quando vem o processo de industrialização dos anos 20 e 30. E as principais cidades da época eram São Paulo, Rio, Recife, Salvador, Fortaleza, Porto Alegre e Curitiba, que hoje, a gente vai ver mais tarde, são as grandes metrópoles nacionais que nós temos. Entre 1950 e 1960, com a industrialização que começa ali mais forte no governo de Getúlio Vargas e ganha um impulso a partir do governo JK, você tem um aumento
da urbanização brasileira. E a implantação de uma infraestrutura para atender esse processo de industrialização, com a implantação de ferrovias, rodovias e portos, leva a uma integração do território, começando a estruturação da rede urbana nacional, já com 45% da população morando em cidades. Então você tem uma expansão da infraestrutura de transporte e comunicação, com maior interligação entre as regiões brasileiras e uma maior integração do território nacional. Devido à concentração industrial da região sudeste, também leva a uma concentração urbana muito grande. Então a região sudeste é a região que passa a ter um grau de urbanização maior, principalmente pegar os estados de Rio, São Paulo e Minas Gerais. Isso se deve principalmente ao êxodo rural. A gente vai ver depois no quadro bimestre sobre agricultura brasileira, que devido ao processo de mecanização e modernização do campo, leva a uma desmobilização muito grande de mão de obra, ou seja, a utilização de maquinários leva a uma diminuição da necessidade de mão de obra do campo, fazendo com que grande parte das pessoas saiam do campo da zona rural para as cidades, levando a um aumento do processo de urbanização. E essas pessoas vão buscar as cidades e regiões onde tem maior oferta de emprego devido à industrialização. Por isso que, com a industrialização da região sudeste, é o local também onde leva a uma maior urbanização, né? Um crescimento urbano muito grande, um crescimento das cidades muito grande. Aqui a gente tem, a década de 1940, né, a estruturação que a gente chama aí de rede urbana, mostrando aí, né, principalmente o tamanho das cidades. Então, cidades com mais de 1 milhão de habitantes, aí em 1940, já aparece Rio de Janeiro e São Paulo com mais de 1 milhão de habitantes, para 1940. Né? Então, você vê que uma urbanização da região sul, uma grande concentração aqui na região sudeste, o litoral do nordeste, o interior do território praticamente pouco urbanizado, sem nenhuma urbanização. Aqui, se você ver a diferença, ó, você já começa a ver uma urbanização um pouquinho mais para o interior. Né? Então, em 1960, você já tem uma consolidação da urbanização da região sudeste. Já temos aí em 1960 a construção de Brasília, levando a uma urbanização da região centro-oeste, ali próximo ao Distrito Federal. Né? Criação das duas... crescimento das duas metrópoles aí do norte, Manaus e Belém, e a urbanização aqui do litoral nordestino. Entre 1960 e 1980, né, há um aumento da concentração urbana na região sudeste, com destaque para o crescimento forte das cidades de Rio de Janeiro e São Paulo, devido ao processo de industrialização, e uma integração da rede urbana nacional maior. Né? A gente viu no mapa ali dos anos 60 que já começa a ter um espraiamento e uma urbanização maior para o interior do país. Ainda assim, com uma forte concentração urbana no sudeste. E o aumento de algumas cidades, principalmente da região sudeste, começa aí o processo de um início da hierarquização urbana, né? Com as metrópoles como destaque. Daqui a pouco a gente vai ver regiões metropolitanas. Então, a cidade passa a ser o centro polarizador de espaço geográfico, agora com 60% da população urbana. Nos anos 70 é o momento ali que a população urbana ultrapassa a população rural. É a primeira vez que o Brasil tem maior porcentagem de pessoas morando em áreas urbanas das cidades do que nas áreas rurais. E a partir de 1990, né, as principais metrópoles como Rio de Janeiro e São Paulo passam a ter um aumento populacional menor devido à saturação das regiões metropolitanas. Né? Ou seja, precária infraestrutura, falta de emprego, saturação do transporte, violência, tudo isso faz com que essas metrópoles parem de atrair um contingente populacional que atraía antigamente. E a gente vai ver também no bimestre sobre demografia brasileira que, devido ao aumento do custo de vida, principalmente nas grandes metrópoles, você também tem um crescimento populacional menor, ou seja, as famílias passam a ter menos filhos. Por isso que as grandes metrópoles passam a ter um aumento populacional bem menor. A concentração nas regiões metropolitanas também estabiliza-se porque você tem o fim do processo de êxodo rural, ou seja, todo aquele movimento de saída de pessoas do campo para a cidade por causa da modernização do campo, ele se extingue, ele termina aí na década de 90. E agora, se você tem, no término desse processo, um aumento populacional menor das regiões metropolitanas, você tem o que a gente chama de um fenômeno que é o crescimento e migração populacional para as cidades médias, cidades geralmente entre 100 a 500 mil habitantes. Se a gente for pegar a porcentagem de crescimento demográfico das cidades brasileiras baseado nos seus tamanhos, são as cidades médias que apresentam hoje o maior crescimento
populacional. No momento, a partir dos anos 90, que a gente já tem mais de 80% da população urbana brasileira morando nas cidades, principalmente nas grandes cidades. Aqui então eu começo a ter uma análise do mapa aí em 1991, né? Então, cidades acima de 5 milhões de habitantes, que são as 2 quadrilhos maiores, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Entre 1 milhão e 5 milhões de habitantes, a gente tem aí Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Recife, Natal, Manaus. Então, cidades aí que já apresentam você tem aqui uma grande concentração urbana na região sudeste, parte da região centro-oeste e região sul do Brasil, além do litoral nordestino, mostrando a área central do Brasil aqui menos povoada. E aqui você já tem para 2010 o nosso processo de urbanização, né? Continua as metrópoles de Rio de Janeiro e São Paulo com destaque, Goiânia e Brasília aqui, Belo Horizonte, cidades do interior de São Paulo com grande crescimento populacional, Curitiba e Porto Alegre, litoral nordestino, Manaus e Belém, mostrando aí. E aí, alguns mapas para a gente refletir sobre o nosso processo de urbanização. Esse mapa aqui mostra a taxa de urbanização, ou seja, dentro aí dos municípios e regiões, né, do verde até o vermelho, mostra aí o grau de concentração da população em áreas urbanas dentro dos municípios. Então, quanto mais próximo do vermelho, maior concentração urbana, quanto mais próximo do verde, menor concentração urbana. Então, você pode reparar aqui, região norte do Brasil, interior da região nordeste, e a região norte aqui da região centro-oeste, são as áreas ainda de menor concentração de pessoas nas áreas urbanas das cidades. Já a região aqui, sul, sudeste e litoral do nordeste, você vê que tem o maior grau de concentração urbana das pessoas nos municípios, nas cidades. Esse mapa aqui vai mostrar aí população na zona urbana para o ano de 2007, mostrando aí que o estado de São Paulo e Rio de Janeiro são aqueles que têm maior concentração urbana, né? Amapá também se distingue, porque o 90% do Amapá é território indígena. E as áreas mais claras, de amarelo claro, são as áreas de menor concentração urbana, como a gente pode reparar aí. E esse mapa que a gente pode reparar que mostra a taxa do crescimento populacional das áreas urbanas no Brasil. Então, quanto mais próximo do vermelho escuro ali, mais alta é a taxa em porcentagem do crescimento populacional, próximo ali de 3, 4%, e quanto mais claro, menor a taxa de crescimento populacional, próximo de 1. Então, se você pegar aqui, metrópole de São Paulo, metrópole do Rio, Porto Alegre, até Curitiba, Belo Horizonte, aqui você vai ver que apresenta as menores taxas de crescimento populacional. Se você pegar as metrópoles do Nordeste, né, no litoral ali, tem uma taxa intermediária, e Manaus, Goiânia, Brasília ali, até mesmo que Florianópolis, as menores são as que apresentam as maiores taxas de crescimento populacional, como falado ali nas fases da urbanização brasileira a partir dos anos 90. Então nós encerramos nossa terceira aula, tá? Se inscreva no canal, dê o seu like, deixe lá o seu recado nos comentários, porque é ponto extra, e até a próxima!